né? Em que momento Eduardo, né, como arquiteto em formação, começa também a viver a experiência, né, de empreendedorismo da família no segmento de interiores. Como foi esse ponto? Bem lembrado, Samuel. Quando eu mergulhei na parte de interiores, né, que era uma coisa para mim meio que distante, Sim. A gente começa a olhar as coisas um pouco mais, com um olhar diferente. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Domcast, um lugar para voltar ao essencial, um espaço de encontros autênticos, onde cada história revela uma raiz e cada raiz revela um dom. Hoje nós estamos aqui com Eduardo Amorim, grande amigo, arquiteto, vai compartilhar um pouquinho da sua história conosco, sobre as suas experiências de vida, visão de futuro, de arquitetura, propósito, relação com a família, com Deus. E vai ser um prazer essa troca. Obrigado, Eduardo, Imagina, por estar aqui agradeço conosco. por estar junto. Obrigado mesmo, mais uma vez pelo convite, tá? E vamos compartilhar, né? Isso. Experiências. Legal. Du, uma coisa que a gente sempre conversa, né, aqui na loja, nos nossos encontros, é sobre as nossas raízes, sobre quem nós somos, além do ofício, além daquilo que a gente faz como profissão, como, né, trabalho. Sim. Quem é o Eduardo além do ofício, além do arquiteto, além do empreendedor? Sim. A gente fala raiz, né? A raiz é o quê? É uma base, né? É o alicerce, vamos colocar em literatura construtiva, né? Sim. É da onde a gente veio, né? Que é o mais importante, né? Além do profissionalismo, né? Além da arquitetura, né? Onde eu me coloquei, né? Como propósito na vida profissional. E é como a gente sempre fala, né? Nas conversas nossas, que em primeiro lugar Deus, né? Depois segundo família, que é a nossa base, a nossa raiz, é onde a gente recarrega, né? Sim. E então isso ajuda muito a gente depois na profissão que a gente for seguir, né? Na empresa. Então isso vem das nossas bases, nossas raízes, que é a principal, que é família e Deus, na minha opinião, tá? É isso. Du, e quando você fala de família, né, a base Deus e família na sua história, qual é a sua relação de memórias de infância e como isso te formou até você chegar já nessa relação como arquiteto e como profissional, empreendedor? Sim. Quando eu era pequeno, eu sonhava em ser piloto de Fórmula 1. Verdade? Sonhava até os seus 10 anos, assim. Você não sabia? Sonhava, só que era um sonho muito longe, né? Mas criança sempre não tem, né, não tem distância do sonho. Sim. Então, sonhava que era ser piloto. E até que um dia a gente começou a construir uma casa, né? Nossa família começou a construir. Você tinha quantos anos? Uns depois 10? De 10, tá. 11 ali, tá. Né? Nessa fase. Tá. Que foi a hora que virou a chavinha. Chave. Voltamos para a realidade. E começamos a construir e tal. E a gente ia nas reuniões de arquiteto, né? Para acompanhar o projeto em si. E dava muito palpite, né? Eu dava muito palpite, e com 10, 11 anos, né? Tipo, não tem muita noção.
E o arquiteto falava, olha, seu palpite é muito válido, está muito estranho o que você está falando. Legal. Você parece que você conseguiu enxergar aquilo que está no projeto, que é muito difícil das pessoas, né? Às vezes a pessoa não tem noção, não tem dimensão, e às vezes eu dava um palpite e ele acatava e falava, não, nossa, acho que você vai ser arquiteto. Eu falava, não, vou ser piloto. Ainda batia na tecla. E fomos construindo, indo nas reuniões, né, do projeto em si. E aí começou a despertar um interesse, né, na arquitetura. E eu gostava de ficar na obra. Às vezes eu saía da escola, almoçava e já ia direto para a obra. Né? Eu gostava de ficar lá o dia inteiro. A tarde toda, acompanhando, né, vendo a parte construtiva. Então, comecei a ter um interesse, né, depois de uma construção de uma casa em família. Né? E comecei a colocar isso na cabeça. Gostando, né, dos pontos da arquitetura, vendo, analisando com uma resolução de uma coisa mais pronta, mais grandiosa, né? E depois a gente acabou acabamos vendendo essa casa e construímos outras. Aí eu já estava com seus 15 anos, 16 anos, aonde eu mergulhei de vez, que acho que era uma idade um pouco mais, né, que a gente começa a ter que definir realmente, né? Sim. E é onde eu mergulhei e eu falei, é isso que eu quero. E foi o ponto de decisão. Foi o ponto de decisão. E aí eu mergulhei, fui colocando isso na cabeça. Aí foi só pesquisa. Aí você começa, né, a mergulhar, né? E pesquisa, observando as outras casas, a arquitetura em si, né? E me encontrei. O meu mundo hoje é a arquitetura. Que legal. A gente que conhece um pouco mais você, né, sua família, né, é legal você falar disso, sobre essa sua base familiar que é muito forte. Sim. E a sua família também está muito envolvida nessa coisa do cuidado da casa. Sim, né? Sim, a gente percebe isso como uma marca, né? Não só sua, mas da sua família. E quando a gente fala um pouco sobre essa relação de um processo formativo, muitas vezes ele não é racional. É igual você falou, eu estava ali, já fazia parte ali dos meus gostos, do meu jeito. Você entende essa relação já da arquitetura nascendo em você como algo invisível, mas que já estava presente, como uma vocação, um dom, e qual é a relação disso com a sua fé? Samuel, eu acho que, agora eu comecei falando, né, sobre a base, então tudo que eu vou fazer hoje, eu coloco Deus em primeiro lugar, na frente, né? Desde a hora que eu levanto, coloco meu dia, né? Nos meus clientes, porque eu acho que a gente não sai do trilho, né? Deus vai colocando as pessoas certas quando você pede, quando você, né, tá junto com a presença dele. A minha base, que é a família, sempre foi muito presente na igreja. Sim. Então isso faz um puta diferencial. Sim. Né? E eu lembro que a gente não podia faltar na missa. Meu pai sempre foi muito, muito rígido, né, com isso, e agradeço por ser, porque hoje, se ele não vai, eu vou. Independente, né, se a minha esposa, minha noiva não for, eu vou. Sim. Minha obrigação e minha fé não deixa desviar por aquilo que a minha família ensinou. Né? Então, o dom, lógico que no nosso livrinho ele já tinha colocado, né? Eu tenho fé nisso, que ele já tinha colocado que eu ia ser arquiteto, né? Que a gente, uma vocação mesmo. Né? Sim. Sempre fui uma pessoa assim muito organizada, que gostava de cuidar da casa desde criança.
Então, assim, é que a gente não tinha se encontrado ainda, né, lá atrás, porque criança sonha em outras coisas, né? Sim. Mas pode ter certeza que acho que Deus já tinha escrito a minha história, né? E agradeço muito a minha família por, né, dar essa base que, na minha opinião, é a principal, que é Deus. Então, tudo que eu vou fazer hoje, eu coloco Ele na frente, os clientes, e é uma relação, parece que atrai gente legal, boa, e que tem fé também. Sim. Né? Acho que isso acaba atraindo quando você coloca, né, Deus na frente. Então, é uma parte muito gostosa de falar, né? E tem muito orgulho de falar isso também. Sim. Né? Essa referência familiar e na relação com Deus, como marcas da sua vida. Quando você começa buscar formação acadêmica na arquitetura, quando você começa a entrar no universo mesmo de estudo de arquitetura, e não só na relação de observação e contemplação da casa, de outras obras. Como foi esse primeiro contato com a arquitetura, essas primeiras referências em estudo? E quando você começa esse contato, você já enxerga um plano de futuro para um tipo de trabalho que você quer fazer, enfim? Qual foi o seu primeiro contato com a arquitetura? O primeiro contato foi com a minha primeira casa, que a gente Sim. construiu, né? E é onde eu me encontrei. E depois a gente vai, né, reparando mais, se identificando com a arquitetura que tem o seu estilo, né? Lógico que cada um tem o seu estilo. Sim. E a gente arquiteto, a gente tem que se encaixar no estilo do cliente, Sim. às vezes, né? Então, lógico, quando o cliente não tem um estilo, a gente acaba, né, dando uma opinião do estilo, do bairro, onde ele foi construir, enfim, para ele começar a se identificar também, né? Sim. Então, isso a gente se encontra, né, no estilo nosso, porém a gente tem que se encaixar no estilo do cliente. Então, a gente também não pode só ficar num estilo só, né? Então, por isso que vem os estudos, né? Porque às vezes quando você se identifica em um, às vezes você sabe fazer de letra, né, aquilo. Só que quando sai um pouco do seu estilo, precisa de pesquisa, né, estudo. E então, acho que seria isso. Acho que seria essa relação com o estilo. Sim. Né? Essa relação da apreciação estética, do estilo, né? Porque a arquitetura ela tem muito essa representação. Nos seus anos ali de faculdade, quando você está estudando ali arquitetura, o que mais te chamou a atenção no estudo da arquitetura e o que a arquitetura representa para você como pessoa? Sim. A arquitetura, para mim, eu acho que, como pessoa, é o Eduardo. Né? A arquitetura, eu respiro a arquitetura. Então, tudo que eu sou um cara muito observador. Então, eu gosto de reparar muito. Né? E eu acho que a arquitetura precisa disso. Né? Precisa de um mergulho na parte de reparar, de cuidado. Né? E na faculdade, a gente acaba mergulhando um pouquinho mais nessa questão de visão, né? E tentando se identificar ali qual caminho você vai seguir, porque a arquitetura é um leque, né, de oportunidades. Muitas frentes, Muitas frentes. E me identifiquei mais com a parte de projeto em si, né? E parte... No começo da arquitetura, eu não me identificava muito com interiores. Sim. Era mais parte de projeto, né, como um todo. Sim. O interiores ainda né, não era muito minha praia. E com o passar do tempo da faculdade, fiz estágio, né, com um arquiteto aqui de Marília, onde também ele não gostava tanto de interiores, era mais... Então, já no início ali, você já entra não só estudando, mas trabalhando também. Isso. No segundo ano de faculdade, eu já estava fazendo estágio. Sim, legal. Era um dos meus propósitos de não ir embora de Marília, de fazer a faculdade aqui, na cidade de Marília. Está próximo da família. Estar próximo da minha família e
por conhecer vários colegas arquitetos. Legal. Né, que já tinham seu escritório aqui em Marília. Sim. Então, e eu vejo assim que a arquitetura é muita prática. Então, eu pensei comigo, né? Se eu faço aqui, eu tenho uma facilidade de conseguir um estágio muito mais rápido, que é onde eu vou aprender. Sim. Né? Que é na prática. E foi o que aconteceu. No primeiro ano é muito básico, né? É uma coisa muito rasa. Então, eu não queria fazer no primeiro ano, mas no segundo ano já tinha determinado que eu queria fazer estágio. Né? Certo. E deu super certo. No começo do segundo ano já entrei para fazer estágio. E é onde a gente começa a viver a prática. Né? Sim. E nesse escritório que eu trabalhava, a gente não mexia muito com a parte de interiores. Né? Era mais parte de projeto, então tinha me encontrado ali, né? Acabei ficando 2 anos nesse escritório e no terceiro para o 4º ano da faculdade eu entrei em outro escritório, né? Aqui em Marília, que era a minha referência principal, que é o Roberto Cimino, né? Sim. Onde eu sou muito grato, né? Pela aula, né? Que a gente teve, pela segunda faculdade que eu falo. Que legal. Que é onde a gente mergulha na parte de interiores. Né? Sim. E ele respira arte, interiores Sim. na veia, né? E sem falar também da arquitetura, que é espetacular. Então, foi minha segunda faculdade. Poxa, né? Que legal isso. Foi minha segunda faculdade e é onde eu comecei a me encontrar também na parte de interiores. Né? E hoje eu tenho isso na minha cabeça, que hoje eu não consigo mais dividir interiores com um projeto sem interiores. Sim. Né? E eu acho que é uma coisa só. Não tem como eu pensar numa planta sem pensar no interiores. Para uma planta ficar muito redonda, né? Eu tenho que começar pelo interiores. Né? Eu tenho que ver o que encaixa ali, o que fica legal, como vai ser dentro para ficar legal. Então, isso resume interiores. Então, não tem como, na minha opinião, dividir. Né? Então, hoje, quando um cliente chega, eu converso com eles e explico que não tem como dividir. Né? Interiores com parte de projeto. Né? Então, é uma coisa só. Sim. Tá? É uma coisa só. E eu me encontrei depois que entrei nesse meu segundo estágio. Você falou sobre a importância, né, de ter mestres, né, pessoas que nos inspiram, né? O escritório do Roberto, né, ele é uma referência para muita gente em termos de arquitetura, né, não só como escritório, mas como formação, né? A gente tem relacionamento, né, no setor, e aí você tocou num ponto. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu entrei nesse segmento da arquitetura, eu escutei uma entrevista do Oscar Niemeyer, antiga, e aí a entrevistadora estava perguntando para ele sobre concepção arquitetônica. Niemeyer não tinha essa relação de interiores, os projetos dele, né, muito mais projetos arquitetônicos sem envolver interiores em si. Mas ele falou uma coisa que me marcou logo no início, que ele fala assim: a arquitetura nasce de dentro para fora. E quando ele fala de dentro, ele entra numa coisa até muito abrangente, falando de dentro do ser. Então, o que aquele ser carrega como concepção, o entendimento dele do que é viver num espaço, né, a relação dele com a construção, com o entorno. E o que eu percebo, né, é a importância dessa conexão profunda. Então, o arquiteto entendeu o que está dentro do outro, né? Então, assim, quem é o meu cliente? Como ele vive, né? Como ele vive, quais as coisas que ele carrega como eixo de vida, se é uma primeira casa, se é uma casa que ele está fazendo e tem a pretensão de logo fazer outras e mudança. Então, essa sensibilidade de tocar mesmo,
né, o que está dentro Sim. e trazer para uma concepção artística, eu acho que é um ponto assim fundamental, e eu vejo isso, né, na sua caminhada, né, principalmente depois de passar por essa escola que tem a concepção de arquitetura, interiores, arte, né, muito Sim. forte. Que faz Diferencial. Diferencial. Sim. E Du, quando você começa a trazer esse repertório, né, um repertório muito mais macro, né, você já começa a viver também a sua trajetória no empreendedorismo junto com a sua família, né? Em que momento Eduardo, né, como arquiteto em formação, começa também a viver a experiência, né, de empreendedorismo da família no segmento de interiores? Como foi esse ponto? Bem lembrado, Samuel. Quando eu mergulhei na parte de interiores, né, que era uma coisa para mim meio que distante, Sim. A gente começa a olhar as coisas um pouco mais com um olhar diferente, né? E a minha família começou com uma empresa quando eu estava fazendo a faculdade ainda, né? E-commerce, que não tinha muito a ver com nada, né? Com arquitetura, com decoração. Sim. E quando eu virei essa questão, esse olhar para o interiores, foi bem na hora que a minha família começou a criar a inverter o ponto, né, do e-commerce para uma loja física, que dessa loja física eu comecei a trazer um pouco de coisas de decoração para essa loja física. Sim. E aonde a minha família também acatou a ideia, aonde era a loja física também o bairro começou a acatar, né, e gostar, buscar a questão de decoração, e eu falo que é tudo por Deus, né? Eu não ligava para interiores, então acho que, igual eu falo, né, Deus já tinha escrito isso lá atrás, né? E juntamente com a minha profissão, empreendedorismo, igual você falou, que vem da minha família, né? E juntou com a minha profissão, né? Juntou com as duas coisas. Então hoje a gente tem uma loja de decoração, sim, né? E depois que eu saí do Roberto, eu fiquei com o Roberto 5 anos. Legal. Né? A loja foi crescendo durante esse período e fiquei 5 anos. A loja já estava precisando bastante da minha presença, né? E foi quando eu me desliguei do escritório do Roberto e montei o meu escritório dentro da loja, né? Que eu falo que hoje não tem como mais separar, né, Eduardo com loja. E então eu tenho escritório lá dentro e sigo, né, gerenciando a loja de decoração, aonde eu faço toda a parte de curadoria, a escolha das decorações, né? Quando o cliente não tem um profissional e vai até a loja, eu ajudo, né? Vou até a casa do cliente, né, sem custo nenhum, porque é minha loja, né? É nossa. Sim. E aonde a pessoa consegue visualizar melhor quando eu coloco na casa, né, da pessoa ou no comércio do jeito certo, né? Do jeito que faz a diferença, né, no todo da decoração. Sim. E para você, como foi esse enfrentamento? Porque você estava, né, já um arquiteto já em formação, formado depois, falando, não, agora eu vou seguir o meu próprio caminho, e não só como arquiteto, mas também assumindo ali, né, o negócio Sim. da família, com um olhar e ainda mantendo a relação como arquiteto. Como foi isso para você? O que te falou combustível para falar, não, eu vou e vai, sim, eu vou com medo mesmo? Como foi isso? Foi muito difícil tomar essa decisão. Né? Eu vinha, né, olhando para a loja e vendo a falta, né, de um olhar mais crítico. Né? A minha mãe acabava tomando a frente, indo fazer as compras, e às vezes eu não conseguia ir
fazer todas, né, por conta da demanda do escritório. Sim. Onde ela tirava foto, me mandava, fazia vídeo, só que não é a mesma coisa, né? Sim. Então, começou assim, eu comecei a olhar de uma forma como se eu fosse um pouco egoísta, né? A loja andando, precisando de um profissional da minha área, né? E eu não, né? Não ajudando tanto como deveria, né? Mas eu precisava ter a minha base, né? A minha formação ali com o Roberto. E durante os seus 5 anos eu vi que tive bastante bagagem, né, de aprendizado, e chegou um determinado ponto que eu falava que a loja já não aguentava mais não ter a minha presença, Sim. né, 100%. E foi quando eu defini de um dia para a noite, porque eu vinha matutando isso na minha cabeça todo dia, mas eu guardava para mim, não comentava com ninguém, né? E porque eu pego muito a responsabilidade do outro. Eu sou uma pessoa que me preocupa muito com o outro, né? Principalmente com a minha família. Sim, né? claro. E eu falava, mas como? Vai colocar um profissional da minha área na minha própria loja? Né? Sim. E eu falava, não é possível. Acho que, né? Sim. Acho que não pode acontecer isso. E foi de um dia para a noite mesmo que eu defini. Falei, eu defini numa sexta, na segunda eu cheguei para conversar, né? Coragem. Porque assim, eu falo que é por Deus mesmo. Sim. Porque eu tava sem coragem, né? Porque eu falava assim, mas eu tô saindo de um escritório, né? Uma puta estrutura, né? E para sair para uma incerteza, né? Que a gente assim acaba tendo um pouco de medo, né? Principalmente no começo, né? Porém eu sempre sonhei ter meu próprio escritório, né? Acho que todo mundo que pensa na formação de arquitetura pensa em ter o seu próprio escritório, né? Às vezes as pessoas acabam mudando esse olhar, né? Mas eu que vim de uma família que sempre teve empresa, né? Então eu tenho um olhar, né, para a empresa. Sim. Né? Eu tenho um pouco desse sangue, né, de empresário, Empreendedor já. empreendedor, né? Tá na veia. Uhum. Então a minha ideia de ter o meu escritório nunca passou. E então falei, por que não tomar a frente da loja e ter meu escritório ao mesmo tempo, né? E foi quando eu fui colocando na minha cabeça. Eu monto meu escritório dentro da loja, carrego meus projetos e a parte de curadoria ali da loja eu acabo fazendo, né? Que é a escolha dos produtos, indo nas casas, né? Fazendo essa ajuda, né, para os clientes. Então foi quando eu tomei a decisão de abrir meu próprio escritório, né? E graças a Deus estamos aí caminhando, né? Legal. E Deus vai nos abençoando bastante. Sim. Você falou de um ponto que acho que é o ponto central. Eu não estava com medo. Não foi a questão de coragem. Foi a minha relação com Deus. Foi a fé. É onde às vezes o desafio está ali, colocado diante de nós. Muitos chamam isso de um ponto de inflexão, né? Aquele ponto em que a gente está num ponto de tensão, momento de vida, e aí já aquilo que é visível a gente já não consegue tocar ou falar, não, aqui eu vou, a tomada de decisão. E aí você falou sobre a relação da fé, né? E a fé é realmente quando nós almejamos aquilo que está como um projeto futuro, nós não temos, sabemos como vai ser o caminho, mas na certeza em Deus de que nós iremos alcançar e de que e você falou isso, de que Ele vai nos dar os recursos necessários para viver essa jornada. Então, viver a jornada como uma decisão, o início ali, que é o que você falou,
às vezes Deus só quer isso de nós. Sim. Fala, não, eu acredito, eu entrego o caminho, eu confio e vou seguindo. Sim. Como vai ser, eu não sei, mas... Deixa Deus cuidar. Eu sei que Deus está cuidando. E quando a gente, né, tem contato lá com não só com você, mas com o pessoal da sua família, né, da loja, a gente percebe essa entrega, né, esse amor que vocês têm realmente em servir, em cuidar, né, e essa entrega de vocês total à relação com Deus, né? Quando você está montando, né, uma casa, atendendo um cliente, ou concebendo um projeto que une a questão arquitetura e loja, o que você mais deseja trazer para a vida das pessoas com o seu trabalho e a sua relação? Seja ela só loja, seja ela a junção dos dois, ou seja ela a concepção do projeto arquitetônico. O que você quer trazer para a vida das pessoas como algo? Sim. Essa relação que eu falo com o cliente, né, independente seja na arquitetura ou seja na parte da loja de decoração, eu preciso entender a personalidade de cada um. Sim. Né? Porque cada um tem a sua personalidade. Né? E antes de fazer uma venda, e antes de fazer um projeto, eu preciso entender, né, o que aquela pessoa gosta, qual é a personalidade mesmo da pessoa. Né? Eu procuro entender antes, porque assim, não adianta eu pegar a minha personalidade e enfiar, né, encaixar numa outra pessoa que às vezes não tem a mesma personalidade, porque cada uma tem o seu. Sim. Né? Então, sendo na loja ou sendo na arquitetura, eu procuro, antes de tudo, esse bate-papo. Né? Procuro entender cada um, o jeito de viver, né? Porque isso muda bastante. Né? A idade que a pessoa tem, isso muda bastante. Quantas pessoas tem na casa, né? Quantos filhos. É uma família que se reúne muito ou não. É uma família que gosta de fazer festa ou não. Sim. Né? Procure entender a rotina de cada um. Né? E eu acho que é o ponto, né, principal, antes de tudo, para que eu possa a fazer, né, do cliente o que ele está sonhando, né, sendo na arquitetura ou sendo na decoração, o que ele está sonhando em viver. Né? Porque eu acho que tanto na decoração como na arquitetura são sonhos, eu acho. Eu acho que são sonhos, porque todo mundo quer ter uma casa bonita, quer ter uma casa decorada, né? E quer ter uma casa que sempre sonhou. Então, a gente tem que entender primeiro o fundamento de cada um, para a gente transmitir isso do sonho em realidade, em papel, que saia do papel e vire realidade com a personalidade de cada um. Né? Que é onde eu consegui entregar o que eu fui contratado, né? Tirar o sonho da pessoa e transformar numa realidade. Eu acho que seria isso. E quando você olha para o dia a dia do escritório, rotina de loja, reuniões com clientes, qual é o seu maior desafio na arquitetura, na profissão, em tudo isso, em criar, em decorar, em conceber? Você fala assim, não, isso para mim é o maior de todos os desafios e é onde mais eu preciso entregar, onde mais eu preciso romper. Qual é o maior desafio seu na vida hoje? O desafio, eu acho que hoje é o dia ter poucas horas. Eu falo que a arquitetura depende de muito tempo. Né? É onde você senta com calma, né, para a gente colocar tudo o que estamos pensando, né, em layout. Então, e a loja também depende de tempo, né, de atender, de ir até a casa do cliente, né. Então, o meu maior desafio é abraçar as duas
os dois pontos, né? A loja e a arquitetura, que é onde eu acabo ficando um pouco mais durante o dia, mais com a parte da loja, né? Onde toma bastante tempo, porque a loja é um horário comercial, né? Também, a maioria do tempo. Sim. E a arquitetura eu posso, lógico, atender os clientes no horário comercial também, só que a arquitetura eu consigo, depois das 6, a hora que a loja está fechada, aquele silêncio, né? Que a poeira dá uma baixada, é a hora que eu coloco os projetos em andamentos, né? Então, é a hora que eu começo a produzir. Então, o meu maior desafio é esse, é tempo. Né? O dia tinha que ter um pouquinho mais de horas, né? Mas lógico que a gente né, consegue acompanhar os dois, sim. Né? E, graças a Deus, a loja, eu tenho uma base de pessoas, ajuda, de né? pessoas. Então, eu acabo só aparecendo mais na loja quando precisa mesmo de mim. Né? Quando precisa de uma assessoria, né? De um conselho, ou ir até a residência. Né? Então, durante o dia fica as pessoas, né, lá atendendo, enfim, e eu projetando, atendendo os clientes, né, produzindo dentro lá da parte de arquitetura. Então, acho que é isso mesmo, é o tempo, Sim. meu maior desafio. Esse é um assunto que nós falamos muito, né, nas nossas conversas sobre a relação do tempo. Inclusive, nossa última conversa a gente falou um pouco sobre o tempo. Quando você fala sobre esse desafio dessa gestão, né, de muitas tarefas, você percebe que muitas vezes que você, né, tem como uma relação de pouco tempo, vem muito da urgência das pessoas? Está todo mundo querendo tudo com muita urgência, muito rápido. E você acha que existe alguma ferramenta e algum termômetro, né? Vou falar primeiro do termômetro, ou alguma ferramenta ou alguma ação do Eduardo para que o seu cliente, para que as pessoas que têm contato com você percebam a importância de dar essa pausa, de entender que existe sim uma necessidade de executar, mas não, existe todo um processo criativo, existe, né, uma cadeia de pessoas que também faz parte disso, né? Você está prestes a casar, tá quase. Então tem mais isso ainda. Já vai entrar uma nova, né? Rotina. Uma nova rotina, né? Diferente da que você vive hoje. Então, dentro dessa sua relação com o cliente, qual é a ferramenta que você, Eduardo, pode trazer para o cliente para, de repente, criar um ritmo diferente e até mesmo trazer essa pessoa para o universo da pausa, da espera e até daquela coisa da ansiedade, aquela coisa gostosa de falar, não, realmente está sendo algo, né, criado novo, legal, e eu preciso esperar. Como você enxerga isso? Samuel, eu acho assim, igual você comentou, né? Hoje todo mundo quer para ontem, né? Geração micro-ondas. Geração micro-ondas, é bem isso, né? Geração pastel. Na hora. Na hora ali, né? Mas a arquitetura não é isso, né? A arquitetura não é num clique que você, né, vai conseguir, né, transportar para um papel e depois do papel para a realidade. Então, eu costumo colocar na cabeça do cliente que tem esse processo criativo, que é a hora que a gente precisa de mais tempo, né? É a hora onde eu falo para os clientes, abaixa, né? Dá uma baixada nos ânimos, porque todo mundo, às vezes, na hora que eu projeto a primeira opção, o cliente, é isso, era o que eu estava pensando. Eu falo, não é assim, calma aí. Você vai levar esse projeto para a tua casa, você vai analisar, você vai mergulhar no projeto. Sim. Você vai se imaginando em cada cômodo, porque é a hora de mudar, né? E, lógico, você vai construir 10 casas, 11, 12, sempre vai ter um ponto que você fala, putz, podia ter feito diferente. Então, eu tento fazer que com isso não aconteça, né, com tanta facilidade, né? Então, eu falo, não, leva, vê com calma, mostra para amigo, mostra para a família,
Porque é legal escutar outras opiniões. Sim. Que você vai acatando, né? Fala, não, essa opinião realmente tem valor. Não, isso não, eu prefiro desse jeito. E aí entra a personalidade. Então, eu sou uma pessoa que tem muita paciência, né? E eu falo que é a hora que a gente não pode ter pressa. Eu sei que a ansiedade corrói a gente de, não, vamos começar, quero começar a construir, quero mudar. Mas na hora do projeto, eu acho que é a hora que você precisa se acalmar, precisa mergulhar, né? Emergir. No projeto em si. Muitas vezes as pessoas não têm muita visão da parte, e aí é onde que eu costumo fazer um pouco do 3D logo no início, para a pessoa visualizar, né? Tem pessoas que conseguem visualizar, tem pessoas que é leiga, trabalha com outra coisa e não consegue ter essa visão, né, de volumes, de espaço. Então é onde eu entro um pouco com 3D, que é hoje a nossa ferramenta, onde o cliente consegue enxergar melhor, né? Lógico, eu começo pela planta, começo pelo projeto em si. Tem cliente que é super rápido, tem cliente que já enxerga, e mesmo assim eu costumo fazer um 3D ali meio que básico logo no começo, para a pessoa começar a entender, né, o espaço. E nessa segunda etapa já começo a mostrar toda a parte de interiores, né? Quando você fala de interiores, envolve desenho de marcenaria, tudo. Tudo. Definição de revestimentos. Para a pessoa entender, para falar assim, mas aqui eu vou ter armário? Eu preciso de armário, eu tenho bastante coisa. Não, vai caber. Sim. Vai ter bastante armário. E mesmo às vezes você falando, a pessoa fica com dúvida, né? Então é no 3D que você fala, olha o quanto de armário você vai ter, né? Nossa, tudo isso? Sim, tudo isso. Porque a pessoa leiga, ela não tem dimensão de espaço. Sim. Né? E quando você coloca na ferramenta do 3D, a pessoa começa já a ter um outro olhar, né? De amplitude, do que vai caber ali, né? E é muito engraçado que quando está na parte de obra, né? Isso acontece com todo mundo, até com o nosso profissional, né? Tá levantando a parede, você fala, nossa, pequena. Até no alicerce, né? Você fala, meu Deus, não vai caber nada aqui. A obra cinza. Aí levanta a parede, nossa, ainda está pequeno. Reboca, ainda está pequeno, mas vai melhorando a questão de espaço, né? Percepção. E aí o cliente já fica louco. Fala, meu Deus, não vai caber numa cama aqui, né? E a hora que começa a pintura, os acabamentos, aí a pessoa já vai tendo a noção de espaço, né? E se acalmando, né? Porque dá essa impressão, né? Então, logo no começo, eu gosto de trazer com a ferramenta do nosso 3D, com essa visão do cliente ficar mais tranquilo em questão de espaço. Legal, né? Legal. Eduardo, e agora pensando como uma visão de futuro, né? A gente tem visto aí a inteligência artificial também como uma ferramenta, né? Não só de auxílio, mas uma ferramenta que tem entrado, inclusive, em processos criativos, da arquitetura, enfim. Essa relação da arquitetura do futuro, como a IA tem entrado na questão, né, de parte ferramenta consultiva, mas também parte de ferramenta de processo criativo. E até pessoas que antes não tinham nenhum tipo de contato, tendo contato, às vezes, em fazer alguma coisa com a própria inteligência artificial. Qual é o papel do arquiteto hoje, né, que tem projeções futuras, de continuar com, né, carreira acadêmica, escritório, de estudo e de vida prática ali, de obra, né? Como você enxerga esse desafio futuro, né, de continuar seguindo como arquiteto e ainda tendo esse envolvimento humano com o cliente? Como você enxerga a arquitetura no futuro? Em 10 anos? Sim. Essa ferramenta IA é tudo muito novo ainda, né? É uma coisa que vem crescendo com uma velocidade muito grande, né? E é até engraçado que na loja todo mundo já chega com o IA
Olha, o IA fez isso aqui para mim, eu estava pensando nisso. Sim, né? Eu vejo isso aqui. Você vê, né? Então, assim, as pessoas estão começando a mexer nessa ferramenta, né? Lógico que eu acho que a IA não vai substituir, na minha opinião, o humano, né? O nosso papel de projetar, de pensar, né? Lógico que ele pode dar um norte, né? Para às vezes o cliente enxergar qual a personalidade, porque às vezes tem cliente que não consegue enxergar a sua personalidade de gosto, né? E às vezes o IA, ele na casa dele, bate uma foto, ele escreve mais ou menos o que ele gosta e o IA tenta, né, resumir naquela personalidade dele. Só que um pouco mais, eu vejo que ainda é uma ferramenta que tem muito a ser desenvolvida ainda. Ela vem com uma velocidade de tecnologia muito grande, né? Mas ainda tem muito a desenvolver, né? Mas é muito engraçado essa relação, o cliente, nós e o IA no meio, né? O IA no meio, é bem por aí. O IA no meio, só que às vezes o cliente com isso ele fala assim, é só criar no IA, né? Não é só criar no IA, né? O IA ele não sabe quem é você, o IA não sabe qual é a sua rotina, né? Porque a hora que você vai escrever lá, você escreve bem resumidão, né? Você escreve o que você tinha pensado e ele vai pegar só aquilo de informação e vai trazer para uma imagem. Sim. Né? Então, é diferente nós, profissional humano, que tenta entender melhor a rotina, né? Para que fique quase não, 100% da personalidade da pessoa, né? Então, o IA, lógico, o IA vem nos ajudando muito em questão, pelo menos no meu escritório, né? Principalmente em renderização de imagens, né? Que traz uma realidade assim incrível, que parece realmente uma foto verdadeira. Então, hoje, a gente trabalha com o IA nesse aspecto no escritório, Sim. Em renderização de imagens, né? Então, vem nos ajudando e também na parte de arquitetura por conta disso. Né? Às vezes, como o cliente é ansioso, como a gente estava falando aqui, né? Mas eu queria ver com outro acabamento, mas eu queria para agora, para ontem. Né? E ainda nas nossas ferramentas de arquitetura, é um processo ainda muito detalhado, muito demorada. Né? Às vezes, para você renderizar uma imagem hoje nossa, sem ser IA, dependendo do tamanho da imagem, de quantos objetos tem, vai mais de 4, 5 horas só renderizando a imagem, uma imagem. E o cliente não vai querer ver uma imagem, ele quer ver de vários ângulos. E o IA, em 1 minuto, menos de um minuto, renderiza essa imagem e coloca o material que você tinha falado, enfim. Então, isso vem nos ajudando na dinâmica com o cliente, né? Principalmente, às vezes, lá na obra. Eu queria imaginar essa parede com esse ripado amadeirado, né? Eu não estou conseguindo enxergar. Nós temos a visão, né? O cliente que é leigo não consegue ter essa visão. O IA se tira a foto, o IA põe em menos de 1 minuto aquele material que estávamos conversando, que estava imaginando. Né? Então, é uma ferramenta que vem nos ajudando bastante. Tá? Mas hoje eu não vejo que consegue substituir, né, a arquitetura. É exatamente esse ponto que eu queria chegar, e aí vem de encontro com a pergunta que eu quero te fazer. Essa relação de algo muito tecnológico, que é alimentado pelo desejo, pela necessidade das pessoas, né, não só de urgência, mas também de querer algo rápido e pronto ali. Não, isso está pronto e muitas vezes a pessoa nem sabe aquilo que ela quer. Né? Ela acata aquilo como uma sugestão. O que é invisível e essencial na arquitetura, que nem inteligência artificial, nem processos de evolução científica, tecnologias, o que é invisível e essencial na arquitetura e que para você nada pode substituir? Eu acho que essa comunicação entre nós e o cliente. Eu tento entender o cliente
Então, essa conexão, né? De você enxergar a personalidade, a vivência, né, da pessoa que está na sua frente, né? E a tecnologia, né, ele enxerga às vezes você, né, pelo que você pesquisa, do seu dia a dia, né, do que você mexe. Às vezes a tecnologia consegue, né, enxugar isso e tentar traduzir um pouco, mas eu acho que o ser humano faz uma releitura muito maior, né, que creio eu que nenhuma tecnologia ainda, e eu acho que num bom futuro vai substituir isso, né? É a nossa relação, né, onde eu consigo entender o dia a dia do cliente, né, o que ele quer, o sonho dele. Então, eu acho que a conexão mesmo, eu acho que esse laço, né, o laço entre o profissional e o cliente. Então, o olho no olho. O olho no olho. Estar junto. E a tecnologia, ela é muito rasa, né, nisso. Lógico, sim, melhorou muito do que, né, de lá uns tempos atrás, né? O IA é a ferramenta que melhorou bastante nesse aspecto, né? Que às vezes ele puxa as informações do que às vezes você pesquisa, dá uma identificada qual que é o seu perfil, né? Mas é muito raso, uma coisa que não substitui. Então é esse laço, né, entre nós profissionais com o cliente. Sim. Eduardo, daqui a 40 anos, 50 anos, olhando para trás, qual é a principal marca que você quer deixar no mundo, na vida das pessoas? A marca é fazer o bem. Eu sou uma pessoa que gosto de ajudar, né? Eu sou uma pessoa que sempre está disposta a fazer de tudo para o outro. E é, né, genuíno isso, é real. É real, né? Acho que dá para perceber que eu sou uma pessoa muito incomodado de... Será que aquela pessoa está satisfeita com aquilo que eu estou fazendo? Né? Então, eu sempre tento entregar meu máximo. Sim. Né? Seja na profissão, seja como pessoa. Né? Então, eu costumo a deixar essa marca em cada cliente. Eu estou aqui para tudo. Eu estou aqui para fazer o seu projeto, estou aqui como amigo, estou aqui como parceiro e o que precisar, estou à disposição. Né? Não é porque você me contratou na parte de arquitetura que eu só preciso entregar isso. Eu não vejo com esse olhar. Né? Eu vejo que a gente tem que entregar muito mais do que a gente foi contratado. Né? Então, eu acho que essa é a essência, né, que a gente tem que deixar uma marca diferenciada do outro. Né? A gente tem que ser diferente também do profissional, né, do concorrente, que não é um concorrente. A gente fala que é um laço de amigos, de concorrências, de experiências. Cada um tem sua experiência, então a gente fala que não é uma concorrência, é um laço entre amigos, mas cada um tem a sua personalidade. Então, por isso que eu, Eduardo, é diferente do arquiteto X, porque cada um tem sua personalidade. Então, eu acho que é o que eu quero deixar. Ele é muito mais do que um arquiteto. Né? Ele é muito mais do que isso. E quando eu vejo ainda que o cliente ele também respira um pouco de fé, né? Eu gosto de colocar bastante esse diálogo de fé também no nosso dia a dia, né? Porque lógico que a gente tem que respeitar, né? Cada religião, enfim, mas não é somente só porque eu tenho um Deus e você às vezes tem outro Deus que você acredita, né? Enfim, não é só falar de Deus, é a bondade,
é ajuda, né? É ser uma pessoa, né, que ajuda a todo momento, independente do que você está se tratando. Então, eu acho que esse legado não só, eu não posso entregar só aquilo que eu fui contratado, eu tenho que entregar muito mais, né? Então, é o que eu quero deixar na minha história, né? E sempre tentando fazer o melhor. Lógico que a gente não é o perfeito, a gente erra, a gente é humano. Sim. Só que eu sempre tento me corrigir. Aonde eu errei, onde eu posso consertar, né? E a gente vai aprender pro resto da vida, né? A gente vai aprender pro resto da vida. Então, eu acredito nisso, que é sempre pensando em melhorar. Sempre, eu vou estar 40 anos lá na frente, 50 anos, igual você disse, e vou estar aprendendo ainda. E vou tentar ser melhor, mesmo com 40, 50 anos mais para frente. E até o último dia da vida. Porque, assim, sempre vai ter alguma coisa para a gente melhorar, né? Igual eu falei, eu não sou perfeito. E também não vou ser. Só que eu quero estar andando o mais próximo possível disso. Sim. E eu acho que isso marca a pessoa que está do seu lado, que está caminhando do seu lado. É isso. Eu sempre falo sobre isso, sobre essa questão do servir, né? É para isso que todo ser humano foi chamado, para servir um ao outro. Sim. E deixar marcas no mundo realmente de amor, de cuidado. E você falou uma coisa que mexe muito e com o nosso ego. Eu vou entregar, eu vou viver, eu vou doar mais daquilo que eu fui chamado para fazer, ou seja no trabalho, ou seja na relação familiar, na relação com o cliente. A relação de esmagar o ego para não só doar, mas doar mais daquilo que é pedido, isso só é possível mesmo numa relação espiritual, de consciência e principalmente de uma disposição sincera do que você falou. Continuarei aprendendo, continuarei crescendo, continuarei me desfazendo, porque muitas vezes a gente precisa se desfazer para aprender coisas novas. Sim. E isso é incrível. Obrigado por compartilhar isso com a gente. Imagina. Né? E a gente ter essa troca, a gente fala da importância, né, da gente estar junto, ter essas trocas. Sim. E que um aprende com o outro, né? Sim. E é nessas trocas que a gente troca experiência, né? O que às vezes eu não tenho, você tem, né? E a gente passa a entender de outra forma. Então, é o que eu falo, a gente sempre tem o que aprender. Só que a gente tem que estar disposto e aberto para isso. E eu falo que eu não sou melhor que ninguém. Sim. Eu não sou melhor que o Samuel, porque eu sou X pessoas, porque eu trabalho com X coisa, porque eu tenho uma vida financeira X. Todo mundo é igual. Sim. Todo mundo vai para o mesmo caminho, né? Todo mundo sabe que a gente do pó voltaremos, né? Então ninguém é melhor que ninguém. E tem muita gente que acha que é a bolacha a última bolacha do pacote, né? E isso para mim machuca muito, né? Então por isso que eu falo, eu quero entregar o mais. Não é porque eu sou arquiteto que eu não posso, sei lá, ajudar o cliente a descarregar o carro para alguma coisa, né? Dando um exemplo aqui muito amplo, né? Mas e é isso, eu preciso ser o Eduardo. Sim. Antes de ser o Eduardo arquiteto, ser o Eduardo empresário, eu preciso ser eu, né? E entregar isso, né, para o próximo. Acho que seria isso. Né? Obrigado, Du. Eu que agradeço, obrigado Samuel. Pelo seu tempo aqui conosco. Imagina. Sempre bom estar junto com você. Sim. As nossas Falou trocas mesmo. de ideia. Sim, sim. E que esse ano seja um ano aí se Deus quiser, de muito sucesso aí na carreira, sim. Né? E na vida como família, como casado. Né? Daqui a pouco, logo tá aí. Que Deus te abençoe sempre. Amém. Viu? Nós todos, Samuel. Muito obrigado mesmo.